episódio de hoje é um imenso prazer receber a Paloma Zulay, que é a Chief Brand Officer da RBI, a holding que está por trás do Burger King, Popeyes, Tim Hortons e de muita coisa legal que a gente vê por aí. Seja muito bem-vinda, Paloma! Jean, que imenso prazer! Isso aqui para mim não é uma entrevista, um podcast, é um papo entre amigos, então acompanha aí o sucesso do Ininho. Muito feliz de estar aqui hoje com você. Não, para mim é um motivo de orgulho infinito. Nem todo mundo sabe, né, como a gente se conhece bem. Eu tenho a sorte de conhecer a Paloma já há 15 anos. Lá atrás, quando eu comecei a minha jornada na Coca-Cola, tive a honra de ter a Paloma como parte do meu time. Logo depois virou a minha braço direita, conselheira, amiga. E para mim é um grande motivo de orgulho ver todo o seu sucesso, ver, enfim, que você chegou aonde chegou por merecimento, por talento, por fazer um trabalho incrível por todos os lugares que você passou. E tenho certeza que esse papo vai ser muito bom, que a gente tem muito que aprender com você. E agora, assim, a gente se conhece há muito tempo, né? Mas nem sempre tem conseguido conversar e saber profundamente como está a vida de cada um. Então, conta um pouquinho aí da sua jornada nos últimos anos, o que você tem feito e como você está encarando esse novo desafio, agora cuidando do Burger King, enfim, de todas essas marcas em nível global. Bacana. Eu acho que, Jean, assim como você, a nossa infância teve um papel definidor na nossa carreira e nas nossas paixões, né? Eu acho que quando a gente começou a trabalhar junto na Coca, a gente teve essa grande coincidência, né? De ter pais cartunistas, artistas que enfim, tiveram carreira comprometida a estimular a criatividade na infância. E o seu pai fez isso, o meu pai fez isso. E eu acho que isso teve uma influência enorme pela nossa paixão por criatividade. Então, desde pequena eu já sabia que eu queria trabalhar com marketing, com propaganda, com arte e enfim, para mim isso foi uma jornada muito natural e o meu primeiro trabalho, na verdade, foi na Coca, né? Eu saí da faculdade aí para começar um estágio em marketing na Coca-Cola, sei lá, eu já não quero nem falar quantos anos atrás, que eu já estou ficando meio velha e eu passei acho que 5 anos aí aprendendo os fundamentos de marketing, de brand management. E eu me lembro que quando você entrou na Coca foi um divisor de águas, né? Que você acho que foi a primeira pessoa na Coca que começou a construir uma cultura verdadeiramente criativa, uma cultura verdadeiramente que prestava atenção aos insights e como as pessoas se relacionavam com as marcas. E você meio que motivou essa minha mudança de carreira em me especializar na área criativa de conteúdo, né? Hoje, enfim, a minha carreira eu já voltei agora para um espectro maior de tocar inovação de produto, enfim, ter outras disciplinas do marketing. Mas eu fiquei fazendo isso na Coca por 15 anos e você teve uma influência gigantesca nisso. Enfim, depois eu fui para a Europa tocar o time criativo lá, depois de ter aprendido tanto com você. E há 3 anos eu saí da Coca e eu fui morar, enfim, eu estava morando em Viena pela Coca, fui morar em Toronto, no Canadá, para trabalhar na RBI, né? Enfim, tocando aí a marca de café que muita gente não conhece, mas que lá no Canadá é super conhecida, que se chama Tim Hortons. Há 1 ano atrás eu me mudei para Miami para tocar Popeyes e agora eu tenho 3 filhos. Quer dizer, eu tenho 2 filhos meninos, mas eu tenho 3 marcas que são minhas filhas. Que é o Burger King, o Popeyes e Tim Hortons. Então, estou super animada aí com esse desafio novo e de continuar construindo, enfim, o legado aí que o Fernando Machado deixou, uma pessoa que também acredita pra caramba em criatividade, em excelência criativa e continuar essa jornada e continuar levantando a barra para cima. Muito bom. E é muito verdade, né? A gente sabe disso. A gente teve a sorte de ter, enfim, nascido em famílias que valorizavam a criatividade, né? Isso despertou, eu sempre conto essa história também, que isso despertou em mim desde cedo a consciência, primeiro, de que criatividade é uma coisa muito poderosa e segundo, que excelência criativa tem método, né? Tem processo. É uma habilidade que você pode desenvolver, que você pode dominar. E que é possível, né? Uma vez que você tem consciência de que isso é um método, é possível você treinar as pessoas nesse sentido, né? Você ajudar empresas e times inteiros a serem mais criativos e criarem coisas mais relevantes de forma constante. E eu lembro muito, assim, quando eu decidi sair da Coca para fundar o Winning, que eu estava muito tranquilo com essa decisão,
porque eu falava para todo mundo, não, gente, fiquem tranquilos que a Paloma tá aí, ela é melhor do que eu, um monte de coisa, e vocês vão sentir nenhuma falta, enfim, então muito legal, cara. E acho que uma das razões, né, pela qual você está agora ocupando, né, assim, esse cargo que foi tão comentado até, né, porque o Fernando deixou um legado super importante, não só no Burger King, mas acho que no mundo do marketing, da propaganda. Eu acho que uma das grandes razões é porque você sabe fazer isso, né? Você entende como construir times que valorizam a criatividade, que abraçam a excelência criativa como uma verdade. Então, conta um pouquinho, assim, até para quem está ouvindo a gente, qual a importância que você acha que tem dentro de uma grande empresa, de uma grande marca, você ter pessoas que têm esse trabalho, têm essa agenda, assim, de elevar a qualidade criativa das marcas, de melhorar os processos criativos como um todo. Por que isso é importante? Jean, hoje, assim, eu acho que o processo de construir uma marca é parecido com o processo de construir uma pessoa, né? Que fica famosa e conhecida no coração das pessoas e na mente das pessoas. E eu acho que como o mundo hoje está tão confuso, tão cheio de informação, a capacidade da gente construir marcas que se destaquem é ainda mais importante, né? Hoje em dia a gente sabe, as pessoas passam, sei lá, 2 segundos assistindo um vídeo na internet. Se nos 2 primeiros segundos você não conseguir tocar o coração da pessoa, ser relevante, acabou. Então, fazer propaganda no mundo de hoje, construir marcas em 2021 é muito mais difícil do que era provavelmente 50 anos atrás, né, Jean? Acho que até há 10 anos atrás, quando a gente trabalhava, era muito mais fácil fazer isso do que é hoje. Então, eu acho que a necessidade da gente ter pessoas que entendem o consumidor, que entendem o que está acontecendo na cultura e que tenham cuidado com o craft, em conseguir construir conteúdos que vão ter a habilidade de chamar atenção e de gerar conversa, isso é ainda mais importante. Acho que é uma questão de sobrevivência. Então, muitas vezes, acho que esse era um capability, né, que era delegado somente às agências, né? Eu vou contratar uma agência, vou assinar um cheque e a agência vai ser criativa. Mas se você não tem uma cultura criativa dentro da sua própria empresa, ou você tem pessoas que têm isso como valor, é muito difícil, inclusive, saber julgar o trabalho que a agência está trazendo e nutrir ideias para que elas cheguem até a reta final, né? Então, eu sempre fui uma grande defensora disso e eu acho que, como muitas áreas, né, finanças, operações, existe uma ciência muito grande atrás do processo criativo e do processo de desenvolver campanhas de sucesso, né, Jean? Eu me lembro quando a gente trabalhava junto, você falava, galera acha que criatividade é para quem usa All-Star, suja, tipo, não existe isso. E até hoje eu escuto essa frase com frequência. As pessoas vêm falar comigo, a galera engravatada, fala, Paloma, desculpa, eu não entendo de criatividade. Eu falei, gente, não existe isso, eu não entendo de criatividade. E muitas vezes as pessoas trazem insights do caramba para mim, sabe? Então, eu acho que construir uma cultura criativa forte dentro de marketing, mas além do marketing, é muito importante. Eu acredito muito nisso, assim, porque é uma verdade universal, né? O fato todo mundo é criativo, ele só não se dá conta disso, né? E quanto mais criativo você for, independente da sua área de atuação, maiores são as chances de você fazer coisas incríveis, ser relevante na vida das pessoas, né? Um pipoqueiro criativo vai ser o melhor pipoqueiro, um químico criativo vai ser o melhor químico e por aí vai. Então, eu concordo super, né? Assim, que muito além do que a área, as pessoas que têm essa função, acho que é uma obrigação de toda empresa no contexto atual construir uma cultura criativa, né? Um mindset que favoreça a criatividade em todas as áreas da organização. E acho que uma coisa que a gente aprendeu, né, errando muito também, e aprendendo e evoluindo, é que para ajudar isso a acontecer de forma estruturada, né, e não caótica, porque muitas vezes também a turma associa a ideia de uma cultura criativa com uma cultura puramente caótica, e não é verdade. Principalmente quando você está tocando portfólio de marcas, né, que tem uma série de desafios diferentes, é muito importante conseguir organizar o processo criativo em rituais, em frameworks e ferramentas que ajudem os times a criarem coisas relevantes de forma constante. Eu lembro que você tinha, né, um cuidado muito grande com o briefing, assim, você botava muito carinho assim, no briefing, você falava sempre, né, que, cara,
Pô, um bom briefing é o primeiro grande passo para a gente lá na frente ter uma boa ideia. E eu queria entender um pouco mais assim, qual a importância que você acha que tem o briefing nesse processo, né? O que é um bom briefing, né? Como vocês vêm trabalhando briefing aí dentro, né? E como isso tem ajudado tantas ideias incríveis a saírem do BK, enfim, de todas as marcas que você vem trabalhando. Poxa, eu tenho muito tesão por um briefing, é só isso que eu digo. Eu me lembro, eu tenho 2 filhos, todas as vezes que eu fiquei de licença maternidade, eu falei assim, eu tô com saudade de fazer um briefing, um bom briefing. E eu falo assim para a galera mais nova que entra na empresa, eu falei, gente, não corram no briefing, faz direito porque o briefing é basicamente a chance da gente deixar a bola na cara do gol, para o criativo acertar e te trazer uma campanha do caramba, entendeu? Vamos lá, vamos ao método do briefing. Enfim, eu já estou na RBI, trabalhei na Coca, eu acho que os princípios são muito, muito parecidos, tá? Pelo menos essa experiência dessas 2 empresas e também com a experiência de trabalhar com agências no mundo inteiro, e eu acho que os princípios são os mesmos. Você está falando com um criativo na Alemanha ou está falando com uma agência no México. Eu acho que o primeiro passo é realmente definir o problema muito claro. Eu me lembro que eu e você, Jean, a gente passava tanto tempo, né? Escrevendo one-liner, qual é o problema que a gente quer resolver. E muitas vezes a gente acha que a gente sabe qual é o problema, mas investir o tempo certo em refletir qual é o problema, qual é a raiz, o que está impedindo essa marca de crescer. O que as pessoas acham? E muitas vezes você precisa de pesquisa para conseguir definir o problema. Para começar, você precisa entrevistar os consumidores, você precisa estudar a cultura, você precisa... Eu faço isso muito hoje em dia, né? Você entra no Twitter, no YouTube, tipo, pô, os insights estão ali, como as pessoas estão falando da sua marca, tá tudo ali, de graça, né? E obviamente, às vezes é meio caótico, né? Que, enfim, a informação tá everywhere. Acho que o Winning ajuda muito, né? Você em um lugar só, você já conseguir ler o que as pessoas estão falando sobre você. Então, acho que a definição do problema é o ponto crucial, porque se você não sabe qual é o problema, como é que você vai saber depois se a ideia, que é a resposta para esse problema, está ajudando a resolver ele, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente entender com quem você está falando. Você conhece? Você conhece o consumidor? Acho que o erro mais comum de briefing começa com aquele demográfico. Quero falar com mães de 35 a 40 anos. Pronto, acabou. Falei, gente, isso é uma forma de reduzir as pessoas que é muito simplista, né? Hoje em dia, você tem mães com lifestyles completamente diferentes. Muitas vezes, se você quer falar com uma mulher, mulheres com certas motivações ou que pertencem a certas tribos, ou que você tem uma mãe que é uma gamer, ou você tem uma mãe que é uma dona de casa mais tradicional. Você tem que entender que tipo de conteúdo essas pessoas consomem, qual é o universo delas, para você saber falar a língua delas. Senão, como é que você vai construir identificação? Como é que você vai construir uma relação verdadeira? Então, assim, acho que esse capítulo do target no briefing, que eu sempre acho que tem que ser... A gente tem que ter a capacidade de simplificar, né? E ter sempre, tipo, o problema em uma linha é isso, o target em uma linha é isso, mas ter a textura, né, Jean, a carne, que faz com que você entenda. Um erro muito comum, né, Jean, é a gente ficar presa nos nossos escritórios, nos nossos home offices e não viver a vida das pessoas, né? E eu acho que hoje a internet e as plataformas facilitam muito isso. Você não precisa nem viajar para você ter acesso a isso. Eu acho que, de novo, o Winning, enfim, você entra no Twitter, no YouTube, você consegue entender como as pessoas se comportam. E ter a clareza, tipo, o que a gente quer comunicar, o que a gente quer falar para essas pessoas. E aí, de novo, é um processo de escolhas, né? Um processo de falar assim, bom, um outro erro comum é você querer... Bom, eu quero falar essas 600 coisas. Primeiro que é impossível falar 600 coisas, ou até que dirá 3 coisas, né? Você tem que falar uma coisa para as pessoas, porque eu acho que é essa clareza que realmente faz com que a gente tenha um processo criativo bem focado, né? Então, acho que o briefing enfim, eu tenho vários formatos de briefing, depois talvez a gente pode até montar um template para quem quiser ajuda. Um briefing simples, que está resumido em uma página e que tem muito pensamento por trás de cada uma das linhas, pode fazer com que a agência tenha muita clareza e acima de tudo, se sinta inspirada, né?
eu já fiz, enfim, já participei de 600 sessões de briefing. Eu já tive aquelas que o criativo dormiu no briefing, e isso é um péssimo sinal, né? Se ele está com a câmera dele desligada lá, isso quer dizer que ele não tem nenhum tesão para trabalhar no seu projeto. Hoje já participei de bons briefings que o cara tá acordado, está fazendo perguntas, falou, cara, isso é muito fértil, cara, isso é muito legal, poxa, eu já estou até tendo uma ideia agora, com base nisso que você está me falando. Eu acho que esses são os melhores sinais de que você está deixando um terreno fértil para boas ideias. Não, total, cara. Eu também, né? Sou um apaixonado por bons briefings e eu amo ver isso acontecer, né? Assim, realmente, e a gente já viu isso muitas vezes. Quando você traz um insight, né, que é verdadeiro, é culturalmente relevante e é pertinente para o problema que a marca precisa resolver, né? Enfim, tudo encaixa. Cara, o time criativo, o time que tem a missão de trazer ideias, ele olha para aquilo e ele fica arrepiado, ele sai nervoso para começar a trabalhar, né? Ele fica inspirado de verdade, assim. E eu acredito muito, assim, que a qualidade do output criativo tem muito a ver com a qualidade do input, né? E esse é muito o nosso foco na Winnie, né? Porque a verdade também é o seguinte, para a gente ter esse entendimento, né, do consumidor, da audiência tão preciso, com tanta textura como você está falando, existe uma dificuldade inerente a qualquer empresa que nem sempre as pessoas que estão escrevendo o briefing são os consumidores, né? Ou representam aquela audiência, aquele target, né? E é muito importante você conseguir fazer esse exercício de se colocar no sapato do outro, de tentar compreender realmente o que é relevante, quais são as dores, quais são as paixões dessas pessoas com as quais eu quero me conectar. Só que a complexidade de fazer isso é que existem muitas pessoas lá fora, diferentes, com muitas paixões diferentes, então a pluralidade é imensa. E aí é onde os dados e a tecnologia têm ajudado muito assim, os nossos clientes a conseguir navegar nesse universo de coisas que estão acontecendo e encontrar essas pérolas, assim, especificamente qual é esse insight que é extremamente relevante para a minha audiência, onde a minha marca tem papel autêntico, que realmente eu vejo que vai nos ajudar a resolver esse problema de negócio. Assim. Então, sensacional você falar isso, e aí já fica a dica, um dia a gente faz uma sessão inteira de briefing, assim. Mas tem um outro lado, assim, acho que o input é um pilar, né, de um bom processo criativo, né, um bom briefing é um pilar, mas tem um outro pilar, assim, um outro elemento que é tão importante quanto e que tem a ver com essa cultura criativa que você comentou no começo, que é como acontecem as reuniões de feedback, né, de apresentação criativa, né, assim. E a gente já viu, assim, reuniões onde ideias incríveis foram destruídas ou reuniões onde ideias que aparentemente não eram tão incríveis cresceram e viraram coisas espetaculares, enfim. Então eu queria aprender um pouco sobre como vocês conduzem essas sessões assim de volta criativa, de conversa sobre as ideias para garantir que coisas incríveis aconteçam para cada uma das marcas. Cara, esse é fundamental, né? Eu acho que o processo criativo ele é igual uma maratona, né? Eu acho que é uma corrida de obstáculos, né? Porque sempre vão ter obstáculos no caminho e eu acho que o mais clássico é você receber uma boa ideia e conseguir matar ela em 2 minutos. A coisa mais fácil do mundo é matar uma boa ideia dentro de uma empresa. E eu acho que a primeira mentalidade que eu acho que principalmente o cliente, né, as empresas precisam ter é entender que a gente é parceiro da agência. A gente não eu odeio esse cliente, porque tem pessoas que trabalham com agências querendo que a agência fale inconscientemente, né? Porque eu quero que tudo dê errado. E eu acho que o processo aqui é a gente conseguir dar um feedback construtivo, que consiga preservar uma ideia com potencial, e se você acha que tem a oportunidade de ajustar uma coisa ou outra, construir isso de forma construtiva, né? Acho que a construção é exatamente esse espírito. Então, se você tem esse mindset construtivo, não pode ter mindset de advogado. Advogado olha, arriscado, acabou, vai para o lixo. Assim, tende a ser muito black and white. E eu acho que as pessoas que estão trabalhando diretamente com as agências precisam ter esse mindset de nutrir uma planta que acabou de nascer, que é muito frágil,
que se bater um vento, ela já vai morrer. Então, assim, por isso que a gente coloca as ideias numa estufa, né? Enfim, a gente usava essa metáfora da estufa quando uma ideia acabou de nascer, ela é muito frágil, né? Então, a gente tem que proteger ela de ameaças externas. E um bom feedback, eu acho que é aquele que consegue, de novo, é uma ciência, né, gente? Isso não é, eu gostei porque eu gostei. Não, esse tipo de feedback é o pior possível, não. O quão essa ideia se conecta com o briefing, né? É normal a gente imprimir o briefing, olhar para o briefing antes de, enfim, olhar para a ideia e conseguir dissecar. O problema da ideia é talvez o tom da ideia. Tipo, eu gosto da ideia, mas eu não gosto da maneira como ela foi executada. Ou eu adoro a execução, mas eu acho que o insight dessa ideia não é verdadeiro. Eu acho que a gente está falando de uma coisa que não é verdade. Porque aí a gente sabe se é um ajuste mais execucional, tipo, você me trouxe essa ideia em azul, mas eu acho que tem que ser verde, porque a cor da marca é verde. Então você ajusta a cor, mas é um ajuste fácil. E muitas vezes as ideias morrem pelo meio do caminho por essa falta de distinção, de assim, o que a gente quer ajustar até a ideia estar num ponto ótimo. E eu acho que o ponto final, Jean, assim, as melhores ideias vão te dar medo, sempre vão te dar medo, fato, porque ou porque elas são muito difíceis de serem feitas, ou porque elas nunca foram feitas por ninguém. E aí aqui, tipo, você tem uma oportunidade de ouro, tipo, se ninguém nunca fez, a minha marca pode ser a primeira a fazer. Ou porque ela tá tocando num nervo, numa verdade, um insight assim absoluto. Eu acho que principalmente ideias que estão falando sobre diversidade, sobre inclusão, são ideias que deixam as pessoas desconfortáveis, né? Acho que hoje em dia tem vários exemplos nesse sentido, então as pessoas vão querer matar a ideia porque vai alienar alguém, ou porque, enfim, segmentos mais conservadores da sua empresa vão ter medo de ter um ponto de vista mais liberal. Então, assim, o Burger King é uma marca que, pelo fato de ser muito autêntica, muito, muito bold, a gente fez ideias, o Fernando fez ideias ultra chocantes no passado, e eu acho que isso que fez a marca ter esse reconhecimento global por essa coragem, né? E são casos que mostraram que tomar riscos criativos trazem um benefício para o negócio gigantesco, a saúde da marca aumenta, as vendas aumentam. Então, eu acho que muitas vezes a gente não quer correr risco, né? Mas como o Fernando diz, o maior risco é não correr riscos. Então, eu concordo com esse ponto de vista. Perfeito. E é verdade mesmo. Assim, tem uma passagem lá do livro do fundador da Pixar que eu gosto muito, que ele conta isso. Né? Ele fala assim, olha, todos esses filmes geniais que vocês veem aí hoje em dia, em algum momento eles eram umas ideias ruins. E aí a gente tinha um processo lá interno de greenhousing, né, de estufa mesmo, de onde a gente botava gente inteligente para criticar de forma construtiva aquela ideia e ajudar ela a crescer até que elas se tornaram, enfim, essas coisas incríveis que a gente conhece hoje em dia. E a história de BK, esses exemplos que você está citando são muito legais, que acho também uma coisa que sempre caracterizou, né, a Coca, a Burger King, enfim, essas marcas que chegaram num lugar icônico, assim, do ponto de vista criativo, é a consistência, né? É a capacidade de não só ter boas ideias, mas ter boas ideias de forma constante. E, apesar de serem completamente diferentes entre si, todas elas, no final, contavam quase uma mesma história, né? Que é a história dessa marca. Então, conta um pouco, assim, como você vê esse aspecto da consistência, assim, e quais são os segredos, assim, para se conseguir construir uma marca plural do ponto de vista criativo, mas muito consistente, assim, do ponto de vista da sua estratégia. Acho que esse é um ponto super importante, que eu acho que é a definição do posicionamento da marca, né? Eu acho que se você não tem o posicionamento é a identidade da marca, né? Um livrinho, uma apresentação, pode ser um paper, qualquer formato, um vídeo, né? Eu adoro fazer vídeo posicionamento, mas é um documento que explica quais são os valores da marca, por que a marca existe, o que faz esse produto ser melhor do que os outros. E quando você tem isso definido, essa articulação, e essa é uma articulação de longo prazo, tá? Quando a gente constrói um posicionamento, enfim, ele tem que valer por 10, 20 anos, enfim, só evoluir com o tempo. Mas esse, na verdade, o canvas,
é a fundação pela qual a gente cria ideias. Então, a gente pode ter ideias de coisas, de jeitos, com execuções totalmente diferentes, falando sobre insights e contextos culturais totalmente diferentes, mas todos eles se ligam de volta àquela ideia da marca. Então, por exemplo, a Nike, né? O posicionamento da marca é essa ideia de que qualquer pessoa pode ser um atleta. Esse posicionamento é executado na plataforma de running, na plataforma de futebol, se eles estão fazendo uma campanha sobre Women Empowerment, se eles estão fazendo uma campanha sobre Paralimpíadas. Não importa com quem você está falando, mas tudo volta para aquele valor da marca, para o tom de voz da marca. E a gente também precisa de muitos bons insights para construir um posicionamento da marca, né? Acho que tem um momento que a gente busca insights para construir uma campanha específica, tipo, vou lançar um produto de café da manhã, e você precisa entender mais sobre aquela ocasião, mas também quando você está construindo um posicionamento da marca, você precisa entender o que está acontecendo com o mundo hoje, o que o meu target está vivendo, quais são os valores que vão se conectar com eles. Ou então, imagina, Burger King também esse ano a gente modernizou toda a identidade visual da marca. Se você está fazendo um trabalho de design, os insights nesse processo de construir a identidade visual da marca para o futuro também são super importantes, né? Mas, de novo, aí são insights mais universais, né? Que vão continuar para os próximos anos. Então, eu acho que tendo um bom posicionamento, você consegue ter uma âncora para conseguir ser consistente e brincar com a marca, ser criativo, tentar formatos novos, mas sempre levando de volta a ideia central da marca. Não, total. E, assim, nem todo mundo sabe, né, que antes de você assumir essa posição, cuidando de todas as marcas, você estava tocando Popeyes, né? Você era CMO global de Popeyes. E para quem não conhece, Popeyes é uma rede de restaurantes, né, focada em chicken, né, em frango, super famosa, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem uma raiz cultural muito forte lá, né? E no pouco tempo que você pôde liderar a marca lá, vocês já fizeram coisas incríveis, né? Assim, que eu de fora olhava e falava, cara, que legal, que orgulho. E uma delas que eu gostei muito foi a linha de roupas. Né, assim, entrando ali no que a Beyoncé tinha lançado, enfim. Então, conta um pouco sobre esse case, assim, o que foi o insight, como é que foi a tomada de decisão de vocês fazerem aquilo acontecer, e hoje a gente está vendo essa ideia sendo premiada aí no mundo todo, e eu acho que ela é muito legal também porque ela é muito autêntica, Popeyes, né? Ela fala da cultura negra americana, então ela é muito verdadeira com a marca, né? Então seria legal conhecer um pouco dos bastidores dela. Na verdade, eu acho que essa ideia é um excelente exemplo, porque ela é o tipo de ideia que, assim, Jean, a gente produziu essa ideia em 3 dias. A gente colocou ela na rua em 3 dias. Começou com um tweet, né? A Gut olhou, enfim, essa importância de conseguir ler a internet o tempo todo. Olhou e viu que a galera estava comentando que a coleção nova da Beyoncé parecia com os uniformes do Popeyes. E a gente tem um grupo de WhatsApp aqui, enfim, aí a Gut criou a ideia de fazer uma paródia, né, uma linha de roupas, e vender os nossos uniformes como se fosse a coleção de roupas da Beyoncé, e a gente fez um photoshoot de moda com os nossos funcionários da loja, com aquelas fotos super à la Beyoncé na moto, super sexy, e o negócio vendeu em 2 horas, enfim, teve 1 bilhão de impressões. Então, para esse tipo de ideia, eu acho que a relevância do real time, do momento, de você conseguir ler o que está acontecendo na cultura e conseguir reagir, criar ideias muito rápido, é fundamental. Assim, em fevereiro a gente colocou, sei lá, 5 ideias desse tipo na rua, a gente conseguiu gerar muito, muito buzz, e a capacidade de fazer tudo rápido é fundamental, e ter pessoas que estão alinhadas com isso, né? Então, o Bruno Cardinale, que também é brasileiro, ele é o CMO dos Estados Unidos de Popeyes. Pô, ele é um cara que ele quer metralhar a ideia e é um cara que, assim, quer colocar as ideias na rua, escuta o que está acontecendo na internet. A Patrícia Pierante, também brasileira, a gente tem um time brasileiro dos sonhos, o Dream Team brasileiro para Popeyes. E é uma galera que, cara, tem fome de ideia boa e fome de escutar o que está acontecendo na internet. E a gente consegue ter muito sucesso com ideias assim, entendeu? Acho que acho que hoje em dia todas as marcas têm a chance de serem muito criativas em real time. Total. Não, e é muito bom, assim, eu sou fã, né, de carteirinha da Gut, porque também
conheço toda a história. Assim, o Anselmo, inclusive, é o próximo convidado aqui do podcast. O Anselmo é um dos fundadores da Gut, né? E a Gut é uma das agências que melhor usa o Winning, assim, tem a ferramenta lá nos 3 escritórios, em Miami, Buenos Aires e Brasil, e eles são muito bons nisso, né? De mapear e entender o que está acontecendo na cultura naquele momento, qual é, né, esse contexto cultural quente, pertinente, e enxergar essas oportunidades das marcas atuarem, participarem dessas conversas de uma forma muito relevante, né? E eu acho que é um exemplo, mas é o que você falou, para você chegar, né, e conseguir fazer a sua empresa, a sua marca, a sua fábrica de marketing, a sua fábrica de conteúdo, chegar nesse nível de ideia, né, você precisa ter um mindset, a cultura criativa por trás, né? Porque é isso, foram 3 dias de identificar oportunidades, ter a ideia, aprovar, botar na rua, ver o que dá certo, botar gasolina, né, para a ideia ganhar ainda mais força. Assim, né, eu vou só repetir o que você falou, assim como se fosse, né, a coisa mais normal do mundo, no meu café da manhã, mas assim, a ideia tem mais de 1 bilhão de impressões, ela foi falada no mundo todo, vários jornais do mundo comentaram sobre, cara, o quão genial era a marca Popeyes ter feito o que fez. Assim, eu acho incrível, um exemplo que devia servir de inspiração para todos os criativos e marqueteiros aqui que estão nos escutando, assim. E aí, pá, me conta o seguinte, e agora, hein? Agora que você pegou, né, essa grande missão, que é liderar daqui para frente né, o próximo ciclo criativo aí de Burger King, Popeyes, Tim Hortons e tal. Qual que você imagina que vai ser o seu legado, ou que você gostaria que fosse o seu legado? O que você quer trazer aí de novo para essa jornada já tão vencedora? Poxa, é um desafio grande, né, Jean? Acho que assim, o desafio de continuar, de manter a excelência criativa, de uma marca que tem um status de excelência criativa já tão alta, já é um desafio por si só. E eu acho que a ideia da continuidade é isso, e conseguir ter um pouquinho mais de consistência, né, na estratégia da marca. Eu acho que a gente conseguiu experimentar, e a gente tem essa cultura de experimentar muitas coisas, né? Enfim, não pensar muito, assim, colocar coisa na rua e vamos aprender fazendo. Eu acho que tem muitos marqueteiros, enfim, eu era um pouco assim, e eu tô aprendendo a não ser tanto assim, que é ficar overthinking, tipo, ficar, o risco, mas isso não tá, não, cara, aprende fazendo, vamos botar na rua, obviamente com responsabilidade, né? A gente não coloca nenhuma ideia na rua sem mostrar para os nossos advogados e garantir que é a coisa certa a ser feita, mas de conseguir se apropriar de plataformas, né? Acho que essa é uma oportunidade que a gente tem com o Burger King, e mergulhar nelas com mais consistência, né? Então, acho que tem aí um trabalho de mapear esses passion points da marca, né? Quando a marca é muito grande, enfim, Coca-Cola também era a mesma coisa, né? Lembra? Tinha todo o universo de música, aí tem o universo de esportes, de futebol, de Olimpíadas, enfim. São plataformas muito grandes que a gente precisa achar a nossa forma de se apropriar deles, né? De um jeito que é consistente. Então, é isso. Acho que a continuidade e consistência é o meu principal desafio, e continuar nutrindo aí um time que tem faca no dente aí ao redor do mundo, e eu acho que isso já é meio caminho andado, já trabalhar num time que já está com o mindset certo. Com certeza. E eu não tenho dúvida de que você vai construir uma história linda, assim. Eu sei do que você é capaz, já vi você fazendo isso antes em outros lugares que tinham desafios tão grandes quanto. E, cara, estou muito feliz, assim. Brigadão pela oportunidade de compartilhar um pouco da sua jornada, seus aprendizados, seus conhecimentos com todo mundo que escuta aqui o nosso podcast. Você sabe que tem aqui admiradores, fãs, parceiros, sempre apostos para te ajudar no que você precisar. E vamos nessa, Papo. Boa sorte nesse novo ciclo e arrebenta. Obrigada, Jean. Eu sei que você já sabe disso, mas eu vou repetir que você teve um papel fundamental na minha vida, e de conseguir construir uma cultura criativa que seja sustentável, que seja inclusiva. Então, eu ainda, apesar da gente não trabalhar junto no dia a dia, eu ainda aplico muitas das coisas que eu aprendi com você. Eu acho que é tão bacana ver que agora você está construindo um negócio que permite que todo mundo tenha acesso ao que você construiu, né? Não é mais tipo, uma empresa tem o Jean. Não, agora todos podem ter o Jean, todos podem ter o Wininha, enfim, e a tua experiência. Então, é muito bacana que você está construindo algo
algo maior que empresas, enfim, marcas ao redor do mundo podem se beneficiar. Obrigado, minha querida. Então vamos nessa. Galera, Vamos foi embora. bom demais. Deixem seu like, compartilhem aqui esse podcast no Instagram, marquem a gente e aguarde que vem muita coisa boa por aí. Valeu, galera. Valeu, pá! Obrigada. Tchau, tchau.